Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla do Conexões Intuitivas e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os sonhos com os animais que já se foram, as visitas reais do outro lado. Esse é um tema que mexe muito com quem tem um vínculo verdadeiro com seu animal. Os sonhos em que eles aparecem depois de terem partido e deixado esse mundo físico não são devaneios confusos, não são coisas da nossa cabeça. Lógico que muitos sonhos a gente sabe que são coisas que a gente está passando, tanto alegrias como problemas, e muitas vezes se refletem nos sonhos. Porém, a maioria, e eu digo isso com total certeza, são encontros reais. São encontros tão nítidos, tão sentidos, que você acorda com a certeza de que algo real aconteceu ali. Ninguém precisa te provar nada, você sabe. Muitas pessoas me procuram com a mesma pergunta. Isso foi só saudade? O meu animal realmente veio me ver? Olha, na comunicação intuitiva com os animais, o que eles nos passam, o que observamos há anos é muito claro. Eles continuam ligados a nós pela via do coração. Nenhuma conexão se desfaz. E os sonhos são os melhores campos, as melhores formas deles se conectarem conosco. Porque é quando a gente se entrega. Eles aproveitam esse momento. Porque ali não existe barreira, não existe medo, não existe distância espiritual. Você já deve ter acordado com aquela emoção difícil de explicar, não foi? Um misto de aperto e conforto, uma saudade, mas ao mesmo tempo uma sensação gostosa do tipo, eu não queria que acabasse. Foi real para mim. Essa é uma das formas pelas quais eles mostram que estiveram sim com você. E segundo eles, o sonho é o caminho mais simples para nos visitar. Porque quando a gente descansa, a gente fica mais próximo do que a gente realmente é. A gente se torna essa presença energética aberta a tudo, ao, entre aspas, impossível que seria na vida física com a nossa mente cartesiana. E aí começam os sinais, né? Eu vou citar mais ou menos os tipos de sonhos com animais que já estão no outro lado. Podem ser os itens que eu vou falar aqui, pode ser que seja separado, sejam juntos, não tem ordem, mas o que já tivemos de experiências relatadas por pessoas e animais na comunicação intuitiva confirmando a forma do encontro. Então, tem aquela visita de presença, quando tudo parece real demais. Você percebe o toque, o calor do corpo, aquele jeitinho familiar que se aproxima. É aquela visita direta, sem mistério, sem metáfora. Eles querem que você sinta, eu estou aqui de verdade. Outros aparecem de outras formas, se mostram saudáveis, ainda mais quando o tutor está muito preocupado com a forma como o animal desencarnou, se ele estava doentinho, se sofreu algum acidente, algo repentino. Eles mostram da forma mais bonita que eles estão saudáveis e alegres. Eles se mostram brincalhões, inteiros, renovados e rejuvenescidos. Eles querem ter o prazer de mostrar essa felicidade, que você também sinta isso. Portanto, acredite. Eles mostram que no plano espiritual não existe dor nem limitação física. Isso costuma, sim, trazer um alívio para a gente. Eles mostram, além disso, cenários de cura. Florestas, jardins, praias, águas cristalinas, gramados, uma casa bonita, algo que para cada pessoa tem um significado, você sente. Esses lugares eles vão representar um equilíbrio, segurança, renovação do nosso campo emocional. Eles levam a gente para onde o coração precisa respirar de novo. Acredite, eles sabem o que fazem. Ah, como sabem, isso eu garanto.
Muitas vezes tem aquele olhar que comunica tudo, uma troca silenciosa e profunda. Sabe, às vezes um sonho que foi só um lampejo, rapidamente o olhar. Eles aparecem, nos observam, nos acolhem, passam rápido. Esse tipo de sonho é muito comum quando você também está passando por alguma dificuldade aqui. Até no sonho você encontra essa dificuldade de perceber, mas você sente, você viu, você pegou sabe, aquele momento, enfim, aquele detalhe que você sabe que era o seu animal. Também acontece pela telepatia emocional. Não tem palavra, mas é uma clareza imensa. Porque uma coisa que eu preciso acrescentar aqui. Tem muito sonho em que você, às vezes, escuta o seu animal falando com você e você falando com o seu animal, tá? E aí, por isso eu tô falando, é a telepatia. Você sabe, você recebe aquele download de informação. Tem gente que já relatou até mesmo do animal abrindo a boca e como se estivesse, entre aspas, falando vocalmente. Enfim, aí a comunicação flui e você sabe que é verdade. Isso tá dentro de você. E eles vão transmitir sentimentos, orientações até. Nesse sonho, geralmente, eles passam uma mensagem que você precisa fazer algo por você, para sair talvez daquele local de luto, depressivo, perdido, escuro. Então, mensagens em pacotinhos, que eu costumo dizer, também são reais. Do outro lado, nada é impossível, gente. A gente tem que começar a acreditar nisso. Enfim, sensações físicas reais também. Muitas vezes você acorda e você pode sentir um peso ou você está se mexendo à noite, você teve aquela sensação de algo pulou na sua cama, um ronronado, um focinho encostando, um barulho de patinhas. Eles recriam detalhes que a sua alma reconhece imediatamente. Mesmo se você estiver naquele momento de vigília, talvez não seja um sono profundo, mas você acordou naquele espanto e teve essa sensação, entende? Foi visita, eu confirmo. Tem também aqueles sonhos em que você corre e não alcança. É muito frequente nos primeiros meses de luto até. Você tenta alcançar o animal, fica num esconde-esconde, procura, vai atrás, é até um pouco angustiante. Mas ele se afasta ou desaparece. Mas os animais, eles explicam. A distância é a sua dor tentando entender a partida. Quando o coração começa a aceitar melhor, o sonho muda de forma. Porque a gente carrega os nossos sentimentos para a cama, para os nossos sonhos também, ok? Muitos, através do sonho, já avisaram que iam retornar. Eles podem avisar que vão voltar em outro corpo, em outro tempo, de outra forma, às vezes até muito mastigadinho, outras vezes não, mas quase que uma história de Sherlock Holmes que você vai ter que decifrar. Mas não se preocupa, porque você vai saber, o universo não erra. E tem também aquela forma que a gente não lembra, mas sente. Você não sabe explicar como, quando, porquê, o que foi, o que aconteceu. Acorda com aquela sensação de presença, de conforto, até aquela tristeza de saudade, de algo transformado até. Nesses casos, o encontro foi muito espiritual e verdadeiro. Todas essas formas, é o que eu falei, todas podem acontecer ao mesmo tempo. Quem somos nós para ditar como o sonho de cada um, o encontro astral de cada um com seu animal será? Então eu só dou aqui alguns exemplos e existem inúmeras outras formas que talvez a gente não esteja nem aqui para falar. O que importa é que o seu coração sabe o que você precisa ver, sentir, saber, e mesmo que não tenha uma recordação visual, porque a gente é muito visual. E o que eles revelam nessas visitas? Os recados, eles costumam ser parecidos mais ou menos como... Eu vou falar aqui mais ou menos como eles já trouxeram, que eu reuni algumas palavras, algumas frases deles. Eu sei da sua saudade, eu sigo acompanhando sua vida,
Não se culpe por nada do que aconteceu. Eu aprendi com você. Nós ainda somos família. Você nunca ficou sozinho. Os animais, eles trazem essa segurança porque enxergam a gente com verdade, sem drama, sem ego. Eles vão direto ao ponto. E eles vêm com uma frequência alta. Eu digo, é comum, principalmente quando o tutor está passando por momentos difíceis. É que a nossa tristeza, o nosso luto muitas vezes não permite, mas eles estão constantemente buscando essa comunicação. E não só através de sonhos, tem outras formas de sinais, mas como eu estou aqui falando sobre os sonhos, a gente continua aqui. Então eles aparecem para nos dar força, da mesma forma que faziam quando estavam encarnados e até mais facilmente, porque agora eles são pura energia. Eles têm o livre poder de ir e vir, estar, não estar. Eles podem alcançar a gente em qualquer lugar. Você pode ser de uma cidade e sonhar com ele do outro lado do mundo. E aconteceu. Eles costumam vir também em sonhos em datas marcantes, em aniversários, em datas de passagem, né, que ocorreu o desencarne. Quando você chora antes de dormir, quando você fala com eles em pensamento ou em voz alta, quando sente culpa ou dúvida, eles não aparecem para machucar mais. Eles aparecem para cuidar, para confortar, mesmo que você acorde triste porque aquele sonho maravilhoso acabou. Não foi para te machucar, é para te confortar. É que a gente costuma olhar para a dor e não para o amor, como os animais sempre pedem para nós. Não somente os animais, todos os seres do outro lado iluminados, almas desencarnadas, mentores, sempre falam: olhem para o amor e não para a dor. Olhem para a vida e não para a morte. E por que eu falo vida mesmo com o animal desencarnado? Porque do outro lado a vida continua. A morte é o nome que a gente deu para o final de um ciclo físico, mas a vida é eterna. Uma prática simples que eu gosto de indicar, é tão simples que o pessoal fica, ué, mas não precisa fazer mais nada? E que pode facilitar o encontro, é o seguinte: coloca a mão no coração, respira fundo quantas vezes você desejar, pelo menos 3. Pode dizer em voz baixinha, porque você está deitado, indo dormir, né? Mas pode também falar em silêncio, só dentro da sua própria mente. E você diz: eu me permito encontrar você hoje. Eu me permito encontrar você hoje. Se quiser, me visite hoje. E solte. Vai dormir com a certeza de que isso vai acontecer, mesmo que você não lembre quando você acordar no dia seguinte. Eles sempre escutam convites que vêm do amor. Se lembra disso. Então, assim, sonhar com seu animal não é loucura, não é carência descontrolada, não é fantasia. É um encontro espiritual. Mas, Carla, 100%? Todas as vezes? Claro que não, gente. Às vezes a gente briga com alguém, discute, tá preocupado com alguma coisa e a gente vai dormir, sonha com aquilo no dia. Mas até isso tem a ver com que a nossa energia, o nosso eu superior tá trazendo aquele assunto para a gente poder, talvez num nível espiritual, energético, astral, resolver de uma forma melhor, assimilar melhor. Mas quando se trata de entes queridos, mentores espirituais, anjos, animais desencarnados, coloca aí uma boa porcentagem, quase 100%. São encontros, sim. Como eu sempre digo, é a nossa mente cartesiana, nossa mente lógica, nosso ego, que quer dizer, não, isso é loucura, só porque eu tô vivendo esse momento, essa perda, eu tô desesperado, entende? Tudo é a continuidade de um vínculo que nunca foi e nunca será interrompido. Como eu sempre digo, a morte é só uma mudança de plano. E eu aprendi a ver dessa forma. Eu não falo só por falar.
eu passei e passarei por isso, muitas vezes. Porque eu já tive animais muito queridos, eu tenho, terei, e as histórias vão se repetir. O amor, ele continua inteiro, a conexão continua ativa, a presença continua viva. O seu animal, ele não desapareceu, o seu animal, ele não te esqueceu. E aí você pode até, quem tá ouvindo esse áudio, vai falar, poxa, e eu que nunca sonhei? Não se preocupa, você só não lembra. Nossa, mas eu não acordei com nenhuma dessas sensações. Tá tudo bem. O fato de você não se recordar ou não sentir não quer dizer que não aconteceu. Quem somos nós para dizer isso, né? Os animais, eles buscam, como eu já falei aqui, o tempo todo nos confortar, porque eles sabem o quão doloroso para nós é a partida deles, a partida física para uma nova vida. E eles continuam nos visitando. Como o assunto aqui é sonhos, a gente se mantém nos sonhos, mas é como eu falo, as visitas não só ocorrem durante o sono, durante o sonho, tá? As visitas podem ser você acordado ao seu dia a dia, aonde você estiver, enfim, mas isso é tema para outro vídeo. Então, assim, eu quero que você fique com essa mensagem que os sonhos não são apenas sonhos, a maioria. São abraços que a alma dá quando o corpo precisa descansar e são campos energéticos, astrais, dos quais o todo, seja lá qual nome você dá, para a grandiosidade infinita, universal, usar é um canal usado para que nós possamos atravessar essa ponte entre o lado daqui e o lado de lá. Se você já viveu isso, compartilha aqui nos comentários, por favor, a sua experiência, que eu vou adorar saber. Quem sabe até o seu relato pode confortar alguém que precisa ler isso. E se você quiser aprender mais sobre a comunicação intuitiva, entender mais sobre o outro lado, se inscreva neste canal, olhe o material que eu já postei aqui e não deixe de me seguir no Instagram, que é a minha página principal, Carla Cicarino Vet, aí tá na descrição da página, o meu perfil no Instagram, onde eu falo não só sobre esse assunto, como todos os assuntos que envolvem comunicação intuitiva com os animais, espiritualidade animal, enfim. Eu, como médica veterinária, sensitiva, comunicadora, reikiana e taróloga, estou aqui para trazer o conforto que eu tive quando eu atravessei todos esses caminhos escuros da alma e os caminhos de luz também, e eu quero compartilhar com você. Você não está sozinho, eu estou com você e o seu animal também. Mesmo que já faça 20 anos que isso aconteceu, um dia, 2 meses, 3 semanas, não importa, ok? Então é isso. Aqui o amor continua sendo a ponte que mantém tudo conectado. Muito obrigada, um beijo, um abraço com muito carinho e até a próxima.